A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, graças a Deus por mais um dia ao qual Ele fez. Quero nesta manhã louvar ao nome do Senhor e dividir mais uma palavra, mais um texto bíblico que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 8. Mas antes eu quero agradecer aos irmãos que têm assistido os nossos vídeos, que têm curtido aí o nosso canal, dando seu joinha. Isso fortalece bastante o nosso trabalho. Que tem comentado, comente. É importante para nós o seu comentário, nos ajuda a crescer espiritualmente também. E o compartilhar de algumas pessoas que compartilharam desta obra, lançando semente a outros corações. E isso para nós é enriquecedor. E eu sou grato a Deus pela vida de cada um que tem feito a sua inscrição neste canal para a glória do nome do Senhor, para que nós possamos ampliar o reino de Deus. Queridos, no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23, eu quero ler este texto bíblico e dividir com os irmãos nesta manhã. Diz a palavra do Senhor. A epígrafe diz: tempestade apaziguada. E aqui eu já quero lançar uma palavra para a tua vida. Qual a tempestade que tem se levantado na tua vida, na tua história, na tua trajetória? Qual a tempestade que tem trazido para você aflição? Qual a tempestade que você ainda não viu ela entrar na sua bonança? Qual a tempestade que tem tirado o teu sono? A palavra do Senhor vai nos dizer que existe um Deus que é poderoso e Ele tem poder sobre todas as coisas. Então coloca a tua confiança neste Deus e coloca a tua fé que Ele vai agir em teu favor. O texto vai dizer a partir do versículo 24, Mateus capítulo 8, versículo 23, vai dizer: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E o versículo 27 vai dizer: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, a palavra do Senhor é muito rica e ela traz para nossas vidas ensinos, entendimento, fortaleza, estrutura, nos deixa revigorados, animados, sustentados e nos faz prosseguir, continuar. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Hebreus que nós estamos rodeados, no capítulo 12, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E essas testemunhas que suportaram aflições por amor a Cristo, elas são para nós uma base, elas são para nós uma direção, elas são para nós um termômetro, elas são para nós um ponto de partida. Olhando para a cruz, seguindo pelo exemplo dos discípulos que serviram ao Senhor com todo o seu ser, entregando muitas vezes a sua vida por amor a esta obra. O texto vai nos dizer que Jesus está entrando em um barco, e neste barco ele é acompanhado dos seus discípulos. Então eles vão para uma trajetória, eles vão fazer um percurso de um lado a outro ali da Galileia. E esse inteirinho, esse percurso, no meio dessa trajetória, a palavra do Senhor vai nos dizer que levantou-se uma tão grande tempestade.
Levantou-se uma tempestade tão grande, ou seja, era algo que não era uma tempestade comum, não era uma simples tempestade. Os discípulos, eles eram, em sua maioria, pescadores, acostumados com o mar, viviam maior parte do seu tempo ali naquele lugar. Eram conhecedores das tempestades que surgiam no decorrer da trajetória. Era costume deles passar por essas situações. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que essa tempestade ela foi diferente. E eu já quero aqui trazer um ponto para as nossas vidas. Há em nossas vidas cotidianas momentos em que estamos no estágio da bonança. Estamos naquele momento onde tudo está correndo perfeitamente bem. Está tudo alinhado. Está tudo na mais perfeita ordem. Mas, de repente, surgem situações que nos faz perder o controle de certas situações, que nos tira o foco, que nos faz desanimar diante da dificuldade, que aparece como algo muito grande, ao qual nós olhamos e muitas vezes achamos que não podemos suportá-las, ou superá-las, ou vencê-las, por tão grande que são. Situações que muitas vezes elas nos assombram, nos amedrontam, nos trazem temor, nos trazem insegurança. Lembra quando Israel estava frente a frente com o povo da Filistia? E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando eles se preparam para a batalha, eles vêm surgindo, estava tudo tranquilo, eles estavam tudo pronto para batalhar, para pelejar, estavam dispostos, animados, estava tudo correndo na mais perfeita ordem. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que eles vêm surgindo de longe. Um homem, um guerreiro, e este homem era grande, tinha uma alta estrutura, todo preparado para a guerra, preparado para a batalha. E aquele homem surge, e o povo de Israel amedronta-se diante daquele problema. Era algo que eles não tinham passado, era algo que não estava no seu controle, era algo que eles não conheciam, e isso lhe trouxe temor, isso lhe trouxe uma aflição. E a palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens derreteram os seus corações, ou seja, desanimaram para aquela peleja, desistiram sem nem pelejar, desistiram por causa do medo, olharam para a situação que era maior do que as suas forças, olharam para o problema que estava diante dos seus olhos e se acharam incapazes de vencer, de superar e de suportar a tão grande dificuldade que estava diante dos seus olhos. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor, através de um pequeno homem, um jovem, chamado Davi, ele olha para aquela situação, para aquele problema, e ele acredita que no nome do Senhor, ele poderia vencer aquela situação. E ele vai, e ele vence, porque colocou no Senhor a sua confiança. Queridos, os discípulos estavam no barco, e Jesus estava com ele. Jesus estava dormindo, descansando. Com certeza tinha passado o dia todo, como era de costume, ministrando a sua palavra, caminhando de um lado para outro, pregando o evangelho, anunciando as boas novas, curando, levantando pessoas que estavam enfermas, abatidas, caídas, sem força, desanimadas, dando vista a cegos, dando palavra àqueles que são mudos, dando voz de ouvido, de audição àqueles que são surdos, dando libertação aos endemoniados. Jesus estava trabalhando em favor de todas as áreas que surgiam de dificuldade na vida das pessoas. E esta dificuldade não era algo sobrenatural, era algo natural, mas de uma forma diferenciada, de uma forma violenta, aonde chegou e assustou, e trouxe temor, e trouxe dificuldade, porque a palavra do Senhor vai nos dizer, no versículo de número 26, a palavra do Senhor vai dizer, e os seus discípulos, 26, desculpa, e disse-lhes,
Por que temeis, homens de pequena fé? Aqueles homens estavam temerosos diante daquela situação, pois chegaram ao Senhor, despertaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Então eles já estavam sem força, fragilizados pelas ondas, fragilizados pelo açoite das águas e dos ventos. Os ventos tiram o nosso foco. Os ventos tiram o nosso sentido. O vento tira a direção. Queridos, eu quero nesta manhã estar liberando uma palavra para a sua vida. Os ventos estão constantemente batendo sobre nossas vidas para nos tirar do foco, para nos tirar a direção, para nos tirar o sentido, para que percamos, aleluia, o nosso olhar focado naquele que é autor e consumador de nossa fé. Os ventos, eles vêm para nos assustar. O vento, ele vem para nos levar em direção contrária. Mas confiando no Senhor, temos uma certeza, que Ele nos sustentará. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz a palavra do Senhor lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Cristo Jesus é quem nos fortalece. E mesmo que os ventos venham fortes, mesmo que a força do vento venha tirar o nosso olhar do foco que é Jesus, precisamos confiar e esperar, porque temos um Deus que é socorro bem presente no momento da nossa angústia, da nossa aflição. Não deixe os ventos que têm chegado na tua vida, não deixe os ventos que têm chegado na tua história fazer com que você perca o caminho, mas confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Queridos, mas não era só os ventos, a palavra do Senhor vai nos dizer também que as águas adentravam, as ondas adentravam ao barco. As ondas se moviam e as águas entravam, e a água faz com que o casco pese. A água entrando e o barco ia ficando pesado ao ponto de sossobar, de naufragar. E eles lutavam contra as águas, assustado pelos ventos, mas Jesus estava dormindo. Jesus estava no barco. Isso traz para a minha vida e para a sua vida uma certeza, que não é porque Jesus está em nossas vidas que não se levantarão ventos contra nós, que não é por causa de Jesus estar conosco que não irá se levantar tempestade em nossa vida e nossa história. Não, surgirão, levantar-se-ão, porque o Senhor mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas nessas situações de dificuldades, de aflições, nós precisamos ter bom ânimo, confiança em um Deus que é poderoso para mudar situações, um Deus que tem em suas mãos o poder, um Deus que tem na sua palavra autoridade sobre todas as coisas, principados, potestades e toda a sua criação. Queridos, nós estamos diante de uma passagem onde os discípulos estavam com Jesus no barco, mas as atitudes ao qual eles estavam tendo eram de pessoas que estavam sem a confiança necessária para suportar e para esperar. Esperemos no Senhor, fortalecei-vos no Senhor e esperai no Senhor, porque o Senhor, Ele é Deus que não nos deixa, não nos abandona, não nos deixa só, e Ele ergue-se, levanta-se e age em nosso favor. Eles vão acordar Jesus porque estão temerosos, com medo da morte. Eles vão acordar Jesus porque as ondas estão enchendo o seu barco de água. Eles vão acordar Jesus porque o vento já lhe tirou todo o sentido da trajetória. E Jesus ali levanta-se e libera uma palavra dizendo: por que temeis, homens de pouca fé? É o que Jesus vai dizer para mim, é o que Jesus vai dizer para você. A palavra do Senhor vai nos mostrar no livro de Judas que é necessário que batalhemos pela nossa fé. A nossa fé, ela é fundamental para a nossa trajetória. A nossa fé, ela é fundamental para a caminhada, para que possamos percorrer no caminho das dificuldades, dos levantes, dos ventos e das tempestades que erguem-se diante de nós. A nossa fé, ela é fundamental, e a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Aqueles homens estavam ali constantemente ouvindo a palavra de Deus, mas a palavra de Deus ainda não tinha sido feito proveito na sua história, porque não estava misturada com a fé. Diz Hebreus capítulo 4, versículo 2. A fé juntamente com a palavra liberada. O Senhor libera a palavra. Nós temos a nossa fé e ela misturada. A nossa fé com a palavra liberada, ela vai nos dar estrutura. Ela vai nos dar segurança em saber que temos um Deus que é poderoso para mudar a história, para mudar a situação. Queridos, nesta manhã eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Eu não sei como está a tua história, eu não sei como está a vida, a situação que você está vivendo nos dias atuais. Eu não sei se dentro da tua casa, que representa aqui o barco ao qual Jesus está, se na tua vida, dentro da tua casa, dentro da tua história, dentro do teu trabalho, aonde quer que você esteja, eu não sei quais são as situações que têm se levantado contra você, mas eu quero dizer para você nesta manhã, Jesus está presente e basta que venhamos a clamar ao seu santo nome. Clame a Ele, busque-o enquanto você pode achá-lo. Clame, invoque, e o Senhor levantar-se-á e vai agir e entrará com providência, e Ele tem poder para acalmar as tempestades. Ele tem poder para fazer o vento parar com a sua violência no sopro diário daquilo que Ele está trazendo de confronto para aqueles que estão sentindo a força e o assobio dos ventos, tirando o nosso foco e nossa atenção. Mas o Senhor, Ele é poderoso. Uma palavra do Senhor, ela é necessária para poder repreender todo o mal das nossas vidas. Então, queridos, em nome de Jesus, você tem autoridade no nome do Senhor para profetizar diante desta situação. Como Ezequiel, lá no vale de ossos secos, você pode liberar a sua palavra que ouviu do Senhor, porque Ezequiel repetiu aquilo que ele ouviu do Senhor. O Senhor direcionou a palavra, Ezequiel reproduziu o que ouviu, e o que ele reproduziu foi ossos secos. O Senhor deu uma palavra para ele, ossos secos, volte, unam-se, liguem-se. E aqueles ossos, pela palavra, voltaram a se juntar. A palavra foi liberada e os ossos se juntaram, se ergueram, se uniram, se levantaram e formaram uma grande nação. É uma palavra que o Senhor libera para os ossos, para que tenha um vigor restaurador na sua vida, na sua história. Talvez você esteja fragilizado ou esteja diante dessa situação como diante de um vale. Talvez você esteja nesse vale como os ossos estavam, abandonados. Talvez você esteja nesse vale como os ossos estavam, sequíssimos, sem força, sem vida. Mas o Senhor é poderoso para mudar essa situação. O Senhor é poderoso para mudar esse quadro. O Senhor é poderoso para mudar essa história. E a sua palavra, ela é fiel e traz mudança para a situação e para a história. O Senhor é quem libera a palavra e nós temos que ter essa ousadia de profetizar pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Porque o Senhor, quando nos dá a palavra e nós profetizamos na palavra, tudo aquilo volta que está caído, que está paralisado, que está desanimado, que está, aleluia, desligado, volta a unir-se. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor quem nos faz vencer, é o Senhor quem nos faz ter vida, é o Senhor quem nos dá a fortaleza necessária para que haja a restauração de tudo aquilo que está fora do lugar. É o Senhor quem libera a sua palavra e aquilo que o Senhor libera traz como fortaleza para a nossa história. Então, queridos, nesta manhã, o Senhor nos libera uma palavra que é: clama diante do vale da dificuldade. Clama diante das tempestades. Clama diante dos ventos. Profetiza. Verbaliza as palavras que o Senhor já colocou no teu coração. Não temas, porque o Senhor é contigo.
Não te assombres, porque o Senhor, Ele é o teu Deus. E quando a palavra é liberada, aleluia, o Espírito do Senhor vai mover as situações. Libere uma palavra, profetize em meio a essa dificuldade, profetize em meio a esse vale, profetize em meio a essa situação contrária. E o Senhor, aleluia, irá se levantar e vai agir em teu favor. É o Senhor quem vai se levantar e vai acalmar a tempestade. Pois a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele acalmou aquela tempestade. Com a sua palavra, Ele mudou aquela situação. Com a sua palavra, Ele repreendeu o vento e o mar. Com a sua palavra, Ele trouxe não somente a calmaria, mas Ele trouxe uma grande bonança. Queridos, nesta manhã eu quero dizer uma palavra para você. Diante dessa dificuldade, diante dessa tempestade, confia no Senhor. Clama pelo nome do Senhor. Profetiza em meio a essa situação. E o Senhor trará para a sua vida, para a sua história, uma grande bonança. Ao ponto de lhe maravilhar. Porque diz no versículo 27, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. E aqui eu quero dizer, este homem, ele é Jesus de Nazaré. É aquele que veio dos altos céus, que despojou-se da sua glória, humilhou-se e se tornou em forma de homem, para suportar, para religar, para trazer de volta o que estava perdido, para nos dar vida, para nos trazer um renovo e para nos ligar novamente a Deus, para tirar de sobre os nossos ombros a ira de um Deus que estava irado por causa do pecado do primeiro Adão. Mas como pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo, o segundo Adão, Jesus de Nazaré, trouxe vida e paz e liberdade para a nossa história. Que o Senhor vos abençoe. Coloca a tua confiança neste Senhor. Espera nele e o mais ele fará pela tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde em o nome de Jesus. Amém? Se você curtiu, dá o teu like. Se você não curtiu, dá o dislike, não tem problema. Comente, compartilhe. E se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para a glória do nome do Senhor. Jesus te abençoe. Jesus te ama e eu também. Amém? Para a glória do nome do Senhor.